Olá, galerinha do Sétimo Ano, Prof. Thaís na área, e como prometido, vou deixar aqui para vocês um vídeo sobre pronomes. Vamos primeiramente nos lembrar então qual é o conceito, né? O que significa um pronome. Pronome é a palavra, o termo que substitui um nome. E o que é nome em língua portuguesa? É o substantivo. O substantivo nomeia tudo que nós vemos ao nosso redor, né? Tudo que nós tocamos, nariz, boca, casaco, mão, dedos, tudo, garrafa, CD, TV, apostila, caderno, lápis, tudo que nós nomeamos é substantivo. Por que então que eu preciso desse pronome para substituir esse nome? Exemplo, Ana e Luísa chegaram, vírgula, elas estão aguardando na sala. Quando eu tenho Ana e Luísa, vocês já sabem, já distinguem o sujeito, né? O sujeito composto ainda por dois núcleos. Elas estão aguardando na sala, elas está substituindo Ana Luísa, já para não ficar repetindo tantas vezes esse mesmo sujeito. Depois, por exemplo, eu precisava entregar algo a elas, né? E eu digo para uma das minhas filhas, entregue a elas tal carta, tal livro, tal documento. Perceberam? Entregue a elas, para elas. Vamos entrar aqui numa situação bem interessante. Quando eu tenho o pronome sujeito, quando eu tenho o pronome pessoal do caso reto, dentro da função que ele vai exercer dentro de uma oração, ele tem o papel de sujeito, como neste caso aqui, né? Elas estão aguardando na sala, beleza? Até aqui tudo bem? O pronome pessoal do caso reto exerce em uma oração a função de sujeito, enquanto que o oblíquo, me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo, o, a, lhe, nos, conosco, vos, convosco, os, as, lhe, se, si, exercem a função de complemento do verbo. Por isso que nós não podemos, aguardem, segurem aí a Ana e a Luísa, tá? Nós já voltamos nelas. Por isso que vocês não podem utilizar aquela linguagem popular que nós tanto falamos no nosso dia a dia. Por exemplo, comprei um sapato, ele machucou meu pé, joguei-o fora, não quero mais saber dele, tá? Eu não posso dizer joguei ele fora, porque esse ele é um pronome pessoal do caso reto, não pode ter a função de complemento do verbo, ok? Porque a função dele é a função de sujeito dentro de uma oração. Para isso eu tenho os oblíquos, joguei-o fora, tá? Mas quando eu disse, mas prof, lembrando da Ana e da Luísa, quando você disse, entregue a elas esse documento, percebam que tem uma preposiçãozinha aqui, é entregue para elas esse documento. Aí sim, este elas pode ser complemento do verbo desde que tenha uma preposição antes dele, percebeu? São as regrinhas de língua portuguesa que fazem com que seja um pouquinho mais complexo de se aprender, mas não impossível, jamais. Continuando então o assunto sobre pronomes, nós vimos também os indefinidos, que indefinem o número, a quantidade de pessoas, de objetos sobre os quais eu estou falando. Poucos alunos vieram hoje, muitos alunos faltaram. E aí, você sabe me dizer qual é a quantidade desse poucos e qual é a quantidade desse muitos? Se eu não disse, a menos que você conte, né? Senão você não vai ficar sabendo. Várias pessoas estão em casa por causa da quarentena, que já é a oitentena, né? Já passou do limite. Ok, várias. Quantas são? Nós não sabemos. Algumas pessoas saíram, né? Já foram trabalhar, já voltaram. Quantas? Também não sabemos. Percebem? Esses são os pronomes indefinidos. Todo esse assunto que a prof está dizendo está aqui na página 12 do Caderno de Atividades de Língua Portuguesa, que nós chamamos carinhosamente de CAP. Tá? Esse assunto está aqui resumido para nós aqui no mapa mental. Depois, nós temos os demonstrativos. Esse, essa, isso, este, esta, isto, aquele, aquela, aquilo. Nós utilizamos para demonstrar objetos que estão perto de nós, aqueles objetos que estão longe de nós, mas perto das pessoas com quem nós falamos, e aquele objeto que está longe das duas pessoas que estão conversando, né? Então, nós temos essa correlação de pronomes demonstrativos também, e com relação a tempo, eles também têm um determinado papel de presente, passado e futuro. Isso eu vou também entrar num assunto mais específico com vocês em um determinado momento.
Depois nós temos os pronomes interrogativos. Quem, que, quanto, que mais? Quantas. Então, quanto custa esse sapato? Quem chegou atrasado? O que você quer saber? Percebeu? Então, assim, quando eu tenho esses pronomes, é óbvio que teremos no final da sentença um ponto de interrogação. Isso é simples. Depois disso, nós vamos ter os possessivos. Meu, seu, sua, seus, nosso, vosso, ok? E esses pronomes, se vocês estão lembrados do sintagma nominal, uma das classes gramaticais que gira em torno do núcleo do sintagma nominal é pronome. Então, significa o quê? Que dentro do assunto concordância nominal, os pronomes precisam concordar com o núcleo, com quem eles estão se relacionando. Nós chamamos isso de flexão de número e flexão de gênero. Se eu disse meu sapato, né? Se eu tenho o termo sapato e é masculino, eu preciso ter o pronome meu. Mas se eu estou falando da bolsa, eu posso usar o pronome minha. Mas se eu tenho vários sapatos, são meus sapatos. Se eu tenho várias bolsas, são minhas bolsas. E assim por diante, nós precisamos fazer com que eles concordem com o núcleo, né, do sujeito, o núcleo do sintagma nominal, tá? Também nós chamamos a esse assunto de coesão referencial. Por que coesão referencial? Porque coesão em um texto é como se fosse uma costura, é como se eu transformasse o meu texto em algo fluido, né? Que vai seguindo e as pessoas que estão lendo conseguem acompanhar esta leitura. Então, para que isso seja mesmo fluido, para que isso dê mesmo certo, eu preciso substituir alguns nomes por pronomes, eu preciso substituir alguns nomes por hipônimos, hiperônimos, lembram desse assunto? Por sinônimos. O que mais? E eu preciso também ter o conhecimento das amarras do texto, que são os conectivos, que vão unindo cada parte do meu texto. Isso também é um assunto para um outro momento. Ainda este ano nós falaremos de conjunções. Cada vez mais o nosso texto vai ficando agradável, fácil de ser entendido e mais maduro dentro da norma padrão da língua portuguesa, porque vocês estão fundamentando o conhecimento de vocês. Lembrem-se, nada do que nós aprendemos lá atrás nós jogamos fora. Pelo contrário, a cada conhecimento é acrescentado mais um, mais um, mais um, e quando vocês virem, vocês vão estar dominando a língua portuguesa e dentro da competência 1 da redação do Enem, vocês vão estar arrasando. Eu estarei à disposição de vocês no WhatsApp, nas nossas lives de língua portuguesa e também no Força Total. Tchau!